Cara, aquilo A é um lugar imagem deprimente, congela. na boa, né? Não, eu dei até uma busca aqui pra Deve ter saber a nenhum dieta groenlandês da nos Groenlândia. ouvindo. Cara, não tem, não dá pra, não tem trigo pra fazer farinha pra fazer pão. Não tem uma batata pra você fazer um Leite. purê. Não tem batata pra fazer. Leite, ô quilinho, eles tomam um leite aí, não tem, né? Não tem A não rebanha, ser não que tem... você vai lá e ordenhe uma ursa, né? Uma ursa uma ursa, branca. A carne uma de baleia. baleia deve ser liberada, né? Baleia, A um carne mamífero, de né? baleia Dá- liberada Foca e em baleia. Ele dá lugares. pra ordenhar a baleia? Foca e... Eu acho que não dá. E antigamente eles caçavam baleia com caiaque e uma lança. Então você imagina no meio do Ártico uns 100, 200 inuitas com lança, caiaque lutando contra uma baleia. Então é um povo que realmente conseguiu se adaptar a essas adversidades. E assim, Nuuk, a capital, hoje tem uma infraestrutura. Então você tem carros passando, ônibus, restaurantes, cafés, hotéis. Você tem uma infraestrutura. Mas você tem povoados distantes daqui em que são indígenas, eles vivem no meio do gelo, então eles caçam realmente urso, baleia e foca para se alimentar. Ele falou quantos 20 graus mil. agora? Não, ela tá -5, né? Eu tô vendo aqui, não tá tão frio tranquilo, assim. pô. Não tá sussa. A sensação térmica que é o que pega, né? -12, que tá ventando, não sei se Tá. você olhou aí a Cara, o sensação nosso térmica, e esse correspondente- vento do Ártico, Desculpa, Quilin. Diga lá. fala. Não, nosso correspondente é o E esse assunto vento do Ártico? Agora, peraí, a gente foi pegando delay aqui. Se a gente ficar nessa, não sai nunca mais. Então vai você, obrigada. Vou eu. O nosso correspondente, obviamente, é o assunto da cidade, né? Uma cidade de 20 mil moradores em que não há tráfego de pessoas, não tem gente chegando e saindo, né? Pô, chegou lá um brasileiro para cobrir aqui a nossa tensão, porque talvez sejamos invadidos. Qual é o nome dele? Killing. Opa. Killing? Um invasor chamado Killing? O Killing, mas me fala, assim, numa boa, qual que é o objetivo dessa viagem? Você vai ficar aí até haver uma invasão? Qual que é? Qual é a pauta? Eu fui transferido para a Groenlândia, daqui a pouco chega a Fica Patrícia, aí. o Lucas e a Maia. Fica aí até alguma coisa Exato. acontecer. Lugar agradável. Não, fico aqui até quinta-feira. Toma aqui a sua Eu luva do fiz uma Mickey. parada na Dinamarca. É. Exato, eu fiz uma parada na Dinamarca, que também é um personagem importante. É explicar essa tensão aqui da Groenlândia. Porque quando eu estava na Inglaterra fazendo as reportagens, a gente muitas vezes se apega ao que as agências fazem, a narrativas de políticos. E eu acho que é importante a gente conversar com o povo da Groenlândia, entender quem são os Inuits, entender a relação deles com essa terra, entender o que eles querem, porque, no fundo, você tem um povo aqui. A Dinamarca pode ter falado que a Groenlândia tem mais autonomia desde 2009, mas é uma colônia, uma espécie de colônia. E no mundo moderno, esse tipo de relação não cabe mais. Existe um povo que vive aqui há mais de 1000 anos. E nesse debate todo, quem está perguntando para os groenlandeses o que eles querem, o que eles enxergam para o futuro, o que eles enxergam de todo esse debate. Então, a ideia é justamente apresentar esse lugar, explicar por que ele é importante, hoje um dos locais mais importantes do mundo atual, e entender da população local o que eles querem, como eles veem tudo isso, e essa relação com a Dinamarca, porque os Estados Unidos podem ser hoje o grande vilão da Groenlândia, mas os groenlandeses também não têm muitos amores à Dinamarca, porque a Dinamarca aparece como uma protetora que dá dinheiro, mas quem protege controla. Eles também não querem ser dinamarqueses. Então, acho que estando aqui para entender esse povo, entender esse país e explicar o que pode acontecer, se de fato acontecer uma invasão aqui, a gente pode ver o fim da OTAN, a gente pode ver um redesenhamento do Ocidente, a Europa rachando com os Estados Unidos, talvez. Então, é um capítulo muito importante que pode acontecer caso Trump lance soldados para cá. Então, estando aqui, eu acho que dá ao Grupo Bandeirantes um diferencial enorme para explicar toda essa crise. A Joyce é nossa ouvinte e escreveu pra cá porque ela morou na Suécia. Na verdade, ela fala, cara, me surpreendeu porque eles são, de fato, um povo muito disciplinado. Então, mesmo na época, assim, de escuridão, tal, eles mantêm essa rotina de exercício, horários, alimentação, porque senão a depressão vem pra valer mesmo, diz a Joyce. Tem toda a razão, né? Do nosso ponto de vista, eu falando seríssimo agora, eu aplaudo em pé. No momento em que as redações, né, toda a redação tem que cortar um pouquinho de grana ali, a concorrência com a internet é brutal, né, o Killian é enviado para fazer uma matéria reflexiva, né, para a gente entender
as aspirações de um povo, os temores de um povo. Sob a pra ótica gente deles, sob a né? ótica É, deles. lá. É muito fácil você ficar ali com as informações das agências de notícias, né? Trump diz, Dinamarca afirma, né? Outra coisa completamente diferente é você meter a sua bota na neve da Groenlândia e conhecer de fato essa população. Eu tenho 1000 perguntas para fazer. Então, tem ouvinte aqui, curiosíssimo. Tem ouvintes falando assim, tem tudo isso que tem no Brasil, só que é tudo importado. Né? Então, as pessoas acabam Tipo pagando. pão, Tem tudo leite isso. de algum, Tudo, né? não falta nada disso. Tem ouvintes perguntando, Felipe, pelo amor de Deus, me conta. Chama de Felipe, não é legal? Bonitinho. Tem restaurante, tem o quê? Você falou, tem restaurante, já tem uma infraestrutura para receber Tem. as pessoas, né? Tem restaurante, tem cafés, tem inclusive um shopping center, que ele é pequeno, ele foi inaugurado em 2012, e embaixo do shopping center tem o parlamento. Hoje, inclusive, eu devo ir até o parlamento para conversar com lideranças políticas, mas tem hoje uma infraestrutura. Então, tem uma vida aqui, sobretudo Nuuk, né, que é a capital, mas a Groenlândia não se resume a Nuuk. Então, eu fiz uma pesquisa grande, eles têm a língua local, né, com a Lisuts, eles têm as crenças locais, tem os iglus, né? Que os iglus normalmente eles usam só quando os homens saem para caçar e aí eles se protegem nessas construções de gelo. Mas se você vem a Nuuk como turista, você encontra uma infraestrutura. Se você é um turista aventureiro, você pode ir para outros povoados e tem locais para você dormir. É um povo muito receptivo, é um povo indígena mesmo, né? Eu imaginei que eu ia encontrar estilo dinamarqueses, altos, loiros. Não, eles são relativamente baixos, uma pele escura, olhos puxados. Então eles parecem realmente os nativos americanos. E os Inuits, eles migraram do norte do Canadá aqui para a Groenlândia há mais de 1000 anos e permaneceram aqui. Então, eles estão aqui já há muito tempo. A Dinamarca invadiu, agora os Estados Unidos querem anexar, mas tem um povo aqui, né, que já vive aqui há muito tempo com seus costumes, com suas crenças e com tudo que envolve ter um país, uma terra. Bom, e a gente vai saber muito mais sobre a Groenlândia. Estamos aqui com uma boa inveja de você, Kelin. Acho que adoraríamos todos nós participar de uma cobertura dessas. É algo realmente histórico que está acontecendo, e não no bom sentido, mas é importante que tenhamos os nossos olhos, né, pertinho ali do fato quando ele ocorrer. Né? Não adianta nada você Só uma última depois correr curiosidade. atrás da notícia. Você sabe Claro, que diga aqui, lá. você sabe que aqui tem as casas coloridas, né? É a terra das casas coloridas. E as cores, por muito tempo, foram identidade. Na era colonial, para você conseguir identificar as construções, as escolas eram amarelo, hospitais vermelho, delegacias de polícia preto. Então, de longe, os colonizadores conseguiam saber, até porque não tinham muitas ruas, então era uma forma de organizar. Isso não existe mais. Se mantém a tradição das casas coloridas. Eu vi até hoje em dia, sério, para trazer um pouco de cor a esse mundo branco que é a Groenlândia. Tô vendo uma fotografia aqui, que incrível, né? Olha, as casas tudo coloridinhas, são super Bonito, né? bonitas. Que Na legal. Noruega também, assim. Os ouvintes estão falando aqui, ó. A Maria tá com 300 perguntas para você, tá? Se eu passar todas aqui, a Maria tá super curiosa, nossa ouvinte. E um ouvinte aqui ponderando o seguinte: a visão limitada das pessoas sobre a Groenlândia talvez seja mais ou menos como de alguns americanos e europeus em relação ao Brasil, achando que é tudo selva, né? Talvez tenha um pouco disso mesmo, desse desconhecimento. Ela tem toda a razão, mas o que a gente pensa da Groenlândia não fica assim tão distante da realidade quanto o que os europeus pensam de nós. Realmente, a capital tem 20 mil pessoas. São 9h20 da manhã, a gente está aqui esperando amanhecer e continua um clima de 11 meia-noite. da manhã só, Megali. Então, é mais ou menos o que a gente pensa mesmo, um lugar inóspito, mas certamente com muita cultura, com muita história, Claro. que a gente vai conhecer um pouquinho mais a partir de agora. Ó, tem crime na Groenlândia? Tem presídio na Groenlândia? Não para de chegar pergunta. Tem crime na Groenlândia, Kelin? Tem crime, tem droga aqui, tem um problema sério com alcoolismo, tem um problema sério com suicídio, e dá para entender. Tem droga aqui, é uma cidade portuária, né, Nuuk, então muita droga chega pelo porto. Ontem, andando no centro, eu vi algumas pessoas ali que estavam fazendo uma movimentação, que eu acho que estavam passando droga um para o outro. Então existem, né, esses problemas que existem em outras cidades também. Claro que é um outro tipo de crime, um outro tipo de violência, né? Ninguém vai
há um revólver na sua cabeça no semáforo aqui. Mas existe roubo, existe corrupção, existem outros problemas que são do ser humano. Ó, nível de criminalidade. Cara, a gente ficaria até amanhã, mas eu vou dispensar o Quilin já. Nível de criminalidade moderado, né, na comparação com outros países. Preocupação sobre casa ser arrombada, baixa. Assaltado, baixo. Carro ser roubado, baixo. Interior do carro ser roubado, moderado. Aí sim, você esqueceu um objeto de valor lá, talvez alguém. Aumento da Acho que dá pra criminalidade perceber, né, nos se alguém- últimos porque 3 anos. Tem que tirar a neve, né? Pra O único. furtar um carro. É um lugar muito seguro. Muito seguro. O índice de criminalidade está abaixo de 1 para cada 100 mil habitantes. Baixo, Mas bem baixo. existe a possibilidade de você ter algum objeto furtado, existe a possibilidade de você ser roubado, embora seja uma possibilidade baixa na comparação com o nosso quintal aqui. Ô, Quilin, corre lá para tomar um café, para comer uma carne de Se foca, aquecer. Comer um guisado de foca. um guisado de E a baleia. internet funciona bem aqui, Tô né? vendo, Por incrível que pareça, rapaz, no Polo é. Norte. Só congelou um pouquinho no meio da entrada, mas depois Aí já não- voltou A gente, ao normal, a gente né? queria Imagem ver amanhecendo congelada. lá, mas não vai dar, vai 11 da demorar manhã. ainda. Podemos dar uma segurada nele ali, 2 né? horas, Ao ar 2 livre. horinhas. Mais 2 horinhas? Tranquilo, né? Hoje a gente pode marcar uma outra entrada. Agora eu quero Tá mais bom. Groenlândia. Mais Groenlândia. Queremos. More Os ouvintes Greenland. curtiram. Quilin, bom trabalho. Até. Valeu, até mais. Valeu.